Muito bom dia a todos e bem-vindos ao Fórum JM, dedicado ao tema Autonomia, Saúde e Proteção Civil, uma visão a 360 graus. Este é um momento promovido pelo JM, em parceria com a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil. Neste Dia Mundial de Saúde, reunimos-nos para refletir sobre a importância da prevenção, da informação e da capacidade de resposta numa sociedade que se quer mais consciente e mais preparada. A partir do Largo da Restauração, no Funchal, damos início a este momento de partilha que junta responsáveis, especialistas e a comunidade. Contamos com a presença da Sra. Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, Dra. Micaela Freitas, e do Adjunto da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, Dr. Herberto Jesus, a quem agradecemos a presença. Cumprimento também todos aqueles que nos acompanham através do canal Na Minha Terra e ainda através das plataformas digitais do JM. Convido agora o diretor do JM-FM, Miguel Guarda, a dar início aos trabalhos. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Muito obrigado por marcarem presença neste Dia Mundial da Saúde, onde vamos falar de dois temas que, à partida, podem trazer aqui alguma discussão. Sobretudo a tecnologia de um lado e o bom senso do outro, um espaço de debate que queremos, obviamente, juntar diferentes perspectivas sobre a inovação num setor que está, obviamente, sempre em constante mutação. O encontro propõe precisamente essa reflexão, um equilíbrio entre a tecnologia, a humanização, decisões sustentadas pelo bom senso, com foco nos desafios e, sobretudo, oportunidades para o futuro da saúde na região autónoma da Madeira. Vamos ter duas primeiras intervenções e logo depois um espaço de debate. Convido assim a Sra. Secretária Regional a fazer a sua primeira intervenção, Dra. Micaela Fonseca Freitas. Muito obrigado. Bom dia a todos. Assinalamos hoje o Dia Mundial da Saúde, uma data que nos convida a refletir sobre o bem mais precioso de qualquer sociedade. E antes de projetarmos o futuro, permitam-me que dirija um agradecimento muito especial às equipas dos diversos serviços da saúde e proteção civil. Eu estendo este agradecimento também à Câmara Municipal do Funchal, que nos deu este local para este evento, à Empresa de Eletricidade da Madeira, à Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, à Fantastic Food Truck, à VEG Madeira e ao Jornal da Madeira. O vosso trabalho, empenho e envolvimento nesta iniciativa são a prova de que a nossa autonomia se faz também em rede e com proximidade. Neste dia especial não posso deixar de dirigir uma palavra de reconhecimento a todos os trabalhadores da saúde que, por estarem neste momento a exercer as suas funções, não podem estar aqui conosco. São eles que todos os dias e a cada hora contribuem para a saúde da nossa população. Contamos convosco, com eles, todos os dias, hoje e no futuro. Gostaria igualmente de agradecer aos oradores e intervenientes que hoje aceitaram o nosso convite. A vossa experiência é fundamental para refletirmos em conjunto sobre o caminho que temos pela frente. Celebrar 50 anos de autonomia é muito mais do que assinalar uma data no calendário político da nossa região. É honrar a capacidade que os madeirenses e porto-santenses conquistaram de decidir o seu próprio destino. Mas este ano queremos elevar este conceito, porque na verdadeira autonomia de um povo, a verdadeira autonomia de um povo reflete-se também na saúde, na segurança e na resiliência de cada um de nós. Por isso, este evento é uma marca de compromisso e um convite à responsabilidade individual. O Governo Regional tem feito a sua parte, tem investido na saúde. No entanto, até o sistema de saúde mais avançado do mundo será sempre incompleto se não contar com o seu primeiro e mais importante agente, o cidadão. A saúde começa em cada um de nós. Este é o exercício máximo da autonomia individual. Ser autónomo é ter o conhecimento para cuidar de si, da sua família e da sua comunidade. Uma região autónoma forte constrói-se com cidadãos conscientes, preparados e vigilantes. É por este motivo que estamos empenhados e envolvidos neste fórum,
Queremos cruzar visões sobre como a inovação está a transformar o nosso ecossistema regional, sem nunca perder de vista a humanização e o pragmatismo que o bom senso exige. Sabemos que a história da nossa saúde se confunde com a história da nossa autonomia. Desde os seus anos primários, a saúde foi o baluarte do desenvolvimento desta região. Melhorámos indicadores, investimos na formação e somos hoje reconhecidos internacionalmente como um sistema coerente, capaz de servir quem aqui vive e os milhões de turistas que nos visitam. Mas o futuro reserva-nos mudanças complexas. A inteligência artificial e a computação quântica vão redefinir a nossa realidade. Perante esta incerteza, a visão é clara. O utente é e sempre será o centro da nossa atenção. Queremos que a tecnologia sirva para inverter paradigmas. Queremos que sejam os serviços a ir ao encontro do doente e não ao contrário. A inovação não vem substituir pessoas, vem libertar os nossos profissionais de tarefas burocráticas para que se possam dedicar ao que realmente importa. Ao cuidado direto, ao olhar nos olhos, a escuta e o apoio ao doente. A cada habitante da nossa região cabe a tarefa de ser responsável pelos seus hábitos, contribuindo para uma Madeira mais capaz de enfrentar os desafios do mundo. Devemos pensar no bem comum. O novo hospital e a unidade local de saúde do Porto Santo que estamos a construir são um símbolo desta transição. São oportunidades para os nossos jovens inovarem e liderarem a saúde do futuro. Mas o futuro da saúde não começa com estas novas unidades de saúde, começa já amanhã. O mundo está a mudar todos os dias e na região autónoma da Madeira lutamos diariamente por uma presença forte neste novo mundo, digital e simbiótico, mas acima de tudo, profundamente humano. Reitero o meu agradecimento a todos os que, direta ou indiretamente, colaboraram para que esta iniciativa fosse possível e faço votos de um excelente debate, que as ideias que aqui partilharmos hoje se transformem nas soluções da saúde do amanhã. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Sra. Secretária, por fazer este momento de abertura. Passo então à apresentação do Dr. Herberto Jus, adjunto da Secretaria Regional da Saúde, que nos traz aqui também um olhar sobre, no fundo, este tema que é tão premente e que tem a ver com o presente e o futuro da saúde. Muito obrigado, Sr. Agradeço à Sra. Secretária, ao JTM e a todos os presentes por partilharem um pouco, talvez 10 minutos, 12 minutos. Vamos fazer uma viagem alucinante do passado, presente e futuro. 3 memórias, passado, 4 realidades, presente e 5 ideias, futuro. Porque, de facto, cada vez há mais ideias, a evolução é cada vez maior, é 3, 4, 5. E vamos começar com as 3 memórias, o nosso passado. Eu vou ser muito sintético, vou dar só pequenas pinceladas no que foi o nosso percurso da região, desde a autonomia até agora. Não vai cobrir tudo, vai dar só algumas ideias. Primeiro, a saúde é sempre vista como um bem-estar holístico, podemos assim dizer, ou então a ausência de doenças, desde os primórdios, desde 1978. Mas nós sabemos que a saúde depende um pouco da genética, do ambiente e, essencialmente, do stress. O stress é que nos mata. Basicamente é isto, de uma forma muito simples. Mas depende de determinantes. Não podemos ver a saúde só como a saúde. Depende de determinantes. Depende da habitação, da educação, depende da família, depende de muita coisa. Ou seja, não olhemos só para a saúde, que tem sido o erro durante muitos anos atrás, mas olhamos para tudo o que rodeia a saúde. Só podemos tratar alguém quando percebemos o que o rodeia. Não exatamente fazer o diagnóstico terapêutico X. E nós sabemos porque é que nós somos assim, nós sabemos porque temos fatores de risco. Se não houvesse fatores de risco, provavelmente não havia doença, ou havia algumas doenças genéticas. Ou seja, nós sabemos que o consumo de sal, o consumo de açúcar, as bebidas, o fumar, o sedentarismo, o stress, sabemos isso. E 90% das doenças são devidas a isto. Portanto,
Está nas nossas mãos, nós como cidadãos conscientes e crentes no futuro e resilientes, como debelar esta pandemia de fazer as coisas erradas. E sabemos também que o Governo tem feito um investimento brutal, desculpem o termo vulgar, brutal, desde há poucos anos. Nós já vamos em quase 600 milhões. A evolução foi brutal. E também sabemos que morremos de quê? Doenças cardiovasculares e cancro. Por enquanto. Ok, portanto, nós sabemos tudo isto. Portanto, não é falta de informação, é falta de dar o passo em frente. E isso é o que nós estamos aqui a fazer. Também sabemos que o SRS respondeu espetacularmente. Nós temos o maior rácio de recursos humanos no sistema público em Portugal, nós temos cobertura total, ou seja, cada esquina tem um centro de saúde, portanto, nós temos a máquina montada. E também, isto é o que o nosso passado, sabemos o que é que nos mata, temos recursos para isto, mas temos de dar o passo em frente. E o que é que temos hoje em dia? As 4 realidades. Nós sabemos que temos 250 mil habitantes, talvez 260 ou 270, mas andamos por aqui, mas também temos 6 milhões de turistas. Hoje o sistema de saúde não é só para o nosso habitante, é para 6 milhões de turistas. Não podemos esquecer isto, ou seja, isto é algo que temos de ter em mente. Sabemos que nós investimos cada vez mais, como eu disse, estamos nos 600 milhões, qualquer dia são 700 milhões, Deus queira que isto não aumente mais. E também sabemos que nós, como madeirenses, temos uma percepção da vida muito interessante. Nós fomentamos a nossa cultura de doença. Eu costumo dizer, se eu estou bem, alguma coisa deve estar mal. E nós somos assim. Nós somos assim. E não podemos mudar isto de um dia para o outro. E depois vivemos sempre no limite. E eu acho, agora um pequeno à parte, nós temos uma confiança extrema no SRS. Porque nós todos vamos lá bater e nós todos falamos disto. E o facto de dizermos mal significa que gostamos muito dele, basicamente é isso. Temos uma grande confiança e temos aquela noção de paternalismo, ou seja, eu estou doente, alguém vai tratar de mim. Eu fumo, eu bebo, eu faço o que eu quero, porque o sistema está lá para me tratar. Ou seja, este paternalismo, estas ideias é interessante. Nós, como seres humanos, somos muito interessantes. E engraçado, nós cada vez vivemos mais. Temos diversos mundos, com diversos tipos de recursos e diversos tipos de atuações. Vivemos em cogumelos urbanos, consumimos mais calorias do que precisamos, não tenham a menor dúvida. É por isso que há a obesidade, que é a maior doença de todas. A educação e a empatia quanto basta, eu queria que nós melhorássemos um pouco nesta área. Temos um QI cada vez a diminuir mais, ou seja, estes estudos fundamentados que o ser humano cada vez tem o QI a diminuir também devido à tecnologia, devido ao ter todo acesso e basicamente nós vamos diminuindo a nossa capacidade inventiva. Isto está aprovado em estudos noruegueses. Todos temos todos os direitos do mundo e somos o que chamam os passivos exigentes. É engraçado. Depois temos um aumento da oferta, temos o hiperconsumo, vivemos na cronicidade química, ou seja, isto é o que nós somos. Temos mais esperança de vida, mas precisamos ter a mais qualidade de vida. E um dia talvez chegaremos aí. E depois, o que este sistema fez ao longo dos anos, isto não nos podem dizer que não, uma capacitação imensa nos recursos humanos. Nós apostamos muito na capacitação dos recursos humanos na área da saúde, isso não tenham dúvidas. E temos cada vez agora, como a senhora secretária disse, temos cada vez mais nacionais e internacionais, temos um foco muito na formação, o César Ramos, a Universidade da Madeira, a Uninova, a H-Inova, outras universidades, ou seja, houve sempre um interesse em formar cada vez mais e capacitar mais os recursos humanos. Isso a saúde fez ao longo dos anos. O que é que temos? Temos uma grande acessibilidade a inovadores. Em 2000, eu ainda era relativamente mais jovem, nós fomos os primeiros a introduzir, nós e Coimbra, os inovadores na artrite reumatoide no país. Portanto, desde esses tempos, nós temos uma capacidade imensa de introduzir inovadores. Ou seja, a população da Madeira tem acesso aos inovadores, falando em terapêuticas, há muitos anos. Temos agora a robótica, que está em crescendo e vamos ter boas notícias no futuro, julgo eu. Prestamos muito na literacia. Da nossa parte, temos tido ferramentas para a literacia. Temos arranjado muito... Temos que chegar cada vez mais, mas temos ferramentas muito importantes, têm feito um trabalho essencial nesta área. E estamos a fazer rastreios. Portanto, ou seja, nós temos uma série de ferramentas para as coisas correrem relativamente bem. Falta a colaboração do cidadão, que às vezes nem sempre acontece. E qual é a nossa visão? Qual é o futuro? O futuro é complexo, o futuro é brilhante, o futuro é algo que não sabemos o que vai acontecer. É o futuro. Olhando para a região da Madeira, áreas estratégicas, há muito tempo que tentou-se que além do turismo, temos que apostar na tecnologia. Tecnologia é um foco, é uma área que nós temos que apostar. Tecnologia, tecnologia, tecnologia. É uma área importante para o desenvolvimento da região e para a manutenção da região como um foco importante do mundo. Temos um novo hospital,
com a filosofia Kiwi, vai ter uma tecnologia transversal. Preciso ver que hoje a inovação, mas amanhã vai ser diferente. A inovação dura 12 anos, ou seja, quando tem algo inovador, o tempo de vida atual é 12 anos e vai diminuir ao longo do tempo. Ou seja, a inovação é uma coisa constante e as ferramentas cada vez têm menos tempo de duração. Temos que tentar sempre inovar. Temos a digitalização, a robotização, vamos ter áreas dedicadas à inovação. O modelo de financiamento é algo que temos que pensar no futuro. Mas, claro, isto é algo importante. Isto é extremamente importante para o futuro da nossa região. O futuro não só para da saúde, mas da própria região como um todo. Depois, como a secretária já falou, nós temos que começar a trabalhar com a máquina, ou seja, nós temos que começar a utilizar a máquina em nosso benefício, de forma que as coisas corram bem. Nós não podemos ser suplantados pelas máquinas, mas temos que ter essa noção de haver o tal híbrido homem-máquina. Isso é muito importante no futuro. Temos a tal computação quântica. Há dias tive a privilégio de assistir a uma formação em que um dos investigadores disse o seguinte: no futuro haverá países com computadores quânticos e os que não vão ter computadores quânticos. O futuro vai se decidir nestes dois sectores. Quem tiver computação quântica vai ter no primeiro mundo. Portanto, isto é algo que temos que pensar no futuro. Depois temos a inteligência artificial, que vai nos ajudar muito a nível do fármaco adequado, aquela tal medicina personalizada, o fármaco adequado, o genoma, vai-nos permitir ter acesso a informação muito mais precoce. São áreas extremamente importantes no futuro. Nós podemos assistir a áreas de investigação importantes já para nós, a genómica e a longevidade, biomarcadores, biosensores, ou seja, isto são áreas muito importantes para a nossa região, nós temos uma população extremamente idosa e temos que apostar nessas armas para também criar uma certa sustentabilidade do sistema. E depois, o que eu acho que o fator humano é extremamente importante. Eu acho que nós todos, e costumo dizer que nós todos temos o potencial de ser boas pessoas, não tenho a menor dúvida. Às vezes divagamos um pouco, mas temos que ser boas pessoas. A única maneira de sobreviver é trabalharmos em conjunto para podermos lidar com a inteligência artificial. É a única maneira. Portanto, eu costumo dizer que nós temos um interesse de vida, ou seja, o interesse de vida é o que as pessoas gostam mesmo de fazer. E nós temos que ter profissionais de saúde que gostem mesmo de saúde. É o interesse de vida. O princípio de Pareto é engraçado, porque eu não quero só 20% para ter 80% de resultados, e quero mais do que 20% envolvidos. Também temos que mudar um pouco a mentalidade, de forma as pessoas serem cada vez mais capazes e mais interessadas para termos melhores resultados. Temos que ser adaptáveis e sonhadores, como é lógico, e temos que ter o que chama o bem no coração. Temos que ser boas pessoas, isso não tenho a menor dúvida. E temos que trabalhar em conjunto, mas em conjunto com a inteligência artificial, sendo uma ferramenta que nos ajuda a decidir melhor, embora a decisão seja nossa. Isso é muito importante. Qual é o nosso propósito? O propósito desta região: aumentar o índice de felicidade, haver uma corresponsabilização, ou seja, nós temos que ser corresponsáveis pelas atitudes que tomamos, haver uma sustentabilidade do sistema social. Eu costumo dizer que nós temos que atingir o verão demográfico. E quando estamos a instalar um novo hospital, nós estamos a fazer uma coisa muito importante, que é fazer com que os jovens fiquem cá e haja uma revolução e que a Madeira do inverno passe para o verão demográfico. Ou seja, o hospital poderá ser o que poderá mudar a demografia em certos sectores. Se tiver ferramentas nesta região ultraperiférica, as pessoas jovens vão ficar cá e vão desenvolver projetos. E isso é muito importante para a sustentabilidade da região e para o futuro da região. É por isso que o hospital não é só hospital. Temos de ter captação de inovadores. E depois há uma coisa muito interessante que não sabiam. Em 2100, que em princípio não vamos estar cá alguns de nós, a quarta economia do mundo será a Nigéria. Nunca se esqueçam disso. A Nigéria será a quarta economia do mundo, ok? Portanto, a Madeira pode servir de um hub entre a Europa e a África. Nós temos que pensar mais à frente. E depois, nós estamos ainda na idade média da inteligência artificial, não tenho a menor dúvida, ainda estamos no início. Já temos o Neuralink, que instala dispositivos no cérebro e põe as pessoas a andar. Este é um mundo brilhante que vem para aí. Depois, tem que haver sempre paciência, temos que estar sempre focados na ciência e temos que trabalhar hibridamente com os computadores e com tudo o que nos rodeia. E não se esqueçam uma coisa: o conhecimento está duplicando em 12 horas, ou seja, o conhecimento é uma área que está cada vez a aumentar e nós não vamos ter capacidade, é por isso que as máquinas nos vão ajudar. As máquinas são uma grande ajuda para isto, para poder filtrar. E no fim do dia, o que é que nós pretendemos ser? Nós, no fim, temos que ter felicidade, que é importante, temos que ser bons, temos que ter amor, família, ligação, passar algo aos outros e para termos alguma coisa na memória do nosso tempo, deixarmos memória. Isto é o que nós temos de fazer. E agora, só para vos lançar o repto, a FDA, que é o Organismo Europeu dos Medicamentos, por assim dizer, já começou com um estudo sobre o envelhecimento.
reversão do envelhecimento. Ou seja, meus amigos, nós estamos agora, permitem-me que chame meus amigos, estamos agora numa revolução brutal e imensa. Agora, e nos próximos tempos, o que a ciência vai trabalhar muito é a reversão do envelhecimento. Já existem modelos animais que isso acontece, já começou estudos nos humanos. Portanto, estamos numa era brilhante, brilhante do conhecimento. Nós estamos no início de algo que nos vai mudar a todos. Isto é a visão, nossa visão da Madeira, resiliência para o futuro e ter a percepção de que nós, como região, podemos fazer tudo. Nós temos as ferramentas para isso. Só precisamos de trabalho em equipa e que a saúde seja o nosso interesse de vida. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, doutor. Foi, de facto, uma excelente visão, uma perspectiva do que o futuro nos reserva. E a partir daqui também vamos abrir espaço a esse diálogo com aqueles que estão aqui presentes, colocando questões aos nossos dois oradores, questões que estão subjacentes a cada um dos serviços que representam, e aproveito naturalmente a oportunidade, uma vez que também a senhora secretária aqui na sua intervenção deixou algo que é de importante sublinhar, o facto de cada um de nós sermos, obviamente, o primeiro agente, o cidadão, o primeiro agente é o cidadão, o utente. Portanto, essa perspectiva leva-me a falar com a doutora Bruna Gouveia, não sei se a Cláudia terá a oportunidade de trazer o microfone, diretora regional da saúde. É importante perceber, olhando para esta perspectiva que também aqui o Dr. Herberto Jus nos trouxe, parece que é uma coisa assustadora, mas não é. Como ele próprio disse, isto é um futuro desconhecido, mas é brilhante, portanto, esse termo já nos deixa mais descansados. Mas a verdade é que papel é que terá estas novas tecnologias, no seu entender, na promoção do autocuidado, daquilo que é a capacitação dos cidadãos para uma melhor gestão da sua saúde e que transporta, obviamente, para a saúde enquanto edifício público? Em primeiro lugar, muito obrigada pela questão e a oportunidade de intervir, cumprimentar todos os presentes, a senhora Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, o Dr. Herberto, que fez a excelente preleção que antecedeu esta intervenção, o moderador e todos os presentes. Obrigada pela questão particular relativamente a esta oportunidade. É assim que se vê esta transição que se vive com a inclusão das tecnologias nos sistemas de saúde e na sociedade em geral. No domínio da saúde, as tecnologias e a evolução, que foi aqui também um pouco descrita pelo Dr. Herberto Jus, permite-nos fazer uma transição de um sistema de saúde reativo para um sistema de saúde preditivo, preventivo e participativo. É sobre isto que estamos aqui a falar. A tecnologia é mais do que uma ferramenta, ela passa a fazer parte do sistema e permite exatamente isto. Permite a existência de plataformas de recolha de dados de forma sistemática, integração de dados, monitorização dos doentes, permite a integração de uma série de dados que antes não tínhamos acesso, que se transformam em informação relevante na saúde e que permite não só uma melhor, uma ação do sistema de saúde e no domínio clínico mais efetiva, mas também permite à própria pessoa um maior conhecimento, um maior domínio da informação relativamente à saúde. Gostava, no entanto, de salientar que falou aqui no conceito de autocuidado, e o autocuidado é uma competência individual, mas é uma responsabilidade partilhada. Também se falou nisto anteriormente. A partir do momento que a tecnologia funciona como um complemento à ação humana no sentido de gerir melhor a saúde,
nós também temos aqui a noção de que todos os intervenientes na sociedade, todos os fatores que influenciam o nosso domínio desta ferramenta também vão ser importantes. Por isso, chamava aqui a atenção para o aspecto da literacia em saúde estar também associada cada vez mais ao conceito de literacia digital, porque para dominar as tecnologias, introduzir, receber a informação a partir das tecnologias, participar no sistema de saúde através das tecnologias, é preciso também literacia digital. A literacia em saúde e tem sido alvo de grande investimento nos últimos anos. O acesso à informação é cada vez maior e o grande desafio no domínio da educação para a saúde é que as pessoas consigam aceder à informação, consigam avaliar essa informação, por exemplo, a credibilidade das fontes, e possam utilizar e tenham a capacidade de utilizar essa informação para tomar as melhores decisões na sua saúde. A tecnologia ajuda. Mas esse desafio tem sido relativamente fácil. Por exemplo, não falando de tecnologias mais modernas, mas eu vou buscar o exemplo da diabetes, onde as pessoas têm os sensores, têm os aparelhos que já transportam essa informação para os médicos, para os hospitais. Isso tem sido um caminho relativamente fácil, porque tem sido feito, essa literacia tem sido feita por vós, pela parte da saúde. Sim, este é um caminho que tem sido alvo de grande investimento. Por exemplo, no Serviço Regional de Saúde há vários projetos com o uso de wearables, não só na diabetes, mas noutras áreas, no uso de wearable devices. São aparelhos que recolhem informação de forma automática, em tempo real, e que permitem a integração dos dados no sistema de saúde e o acompanhamento pelos profissionais de saúde. Esse é um caminho que hoje ainda existe no contexto do Serviço de Saúde, em contextos específicos, mas o caminho é para a generalização deste tipo de ferramentas em múltiplos contextos, porque, como também aqui já se falou, a partir do momento que temos disponível determinadas tecnologias, a sustentabilidade também depende do melhor uso das ferramentas disponíveis. Por isso, há investimento nestas tecnologias que vão permitir também a libertação dos profissionais para outro tipo de tarefas que são mais relevantes e vão ter um impacto melhor no outcome em saúde, nos resultados de saúde do doente. Muito bem, muito obrigado. Até porque falamos, e a doutora falou de literacia, a importância da literacia nesta área. Convido o Presidente do Serviço Regional de Saúde e Proteção Civil, Richard Marques, muito obrigado. É importante essa literacia, sobretudo na área da proteção civil. Cada um de nós tem que ter essa responsabilidade também, autonomia, para, obviamente, que essa gestão seja mais facilitada. Sim, e aí é transversal. Aliás, não há saúde sem proteção civil, não há proteção civil sem saúde e, portanto, acho que a Região Autónoma da Madeira é um bom exemplo de como estas duas áreas convergem, não só na área governativa, mas no dia-a-dia, na prática, seja num contexto pré-hospitalar, seja, de facto, dentro do contexto hospitalar. E, portanto, essa união e essa ligação é de facto, uma boa prática a ressalvar. Mas também aquilo que é o papel do cidadão, e, portanto, a Sra. Secretária já teve aqui a oportunidade, a Sra. Diretora Regional de Saúde também, e de facto, a Proteção Civil também é aí que coloca a sua tónica, é poder, de facto, transmitir uma mensagem para que o cidadão seja o primeiro agente na Proteção Civil, mas também o primeiro agente na saúde. E perceber que começa nele, ou nela, aquilo que é, digamos, a salvaguarda da sua integridade física, da sua manutenção da sua condição de saúde e a capacidade para lidar com situações de emergência. Sente que isso tem sido um papel preponderante e que tem tido resultados, esse papel de literacia por parte do Serviço Regional? Sem dúvida, é um trabalho que não tem fim. Portanto, o que nós queremos fazer é chegar a toda a gente. Portanto, todo o cidadão tem que perceber quais são os riscos que correm e como é que devem prevenir para mitigar os riscos e como é que devem atenuar os seus impactos quando acontece. E, portanto, o nosso esforço vai ser sempre nesse sentido, a trabalhar em conjunto, neste que é o espectro mais alargado daquilo que é o bem-estar da população e a resiliência da nossa região.
Muito bem, muito obrigado. Obviamente que falar de saúde pensa-se nos médicos, nos enfermeiros, mas há por detrás de tudo isto muito trabalho e há projetos tecnológicos que são desenvolvidos ao nível do Cesaram e ainda ontem recebemos essa boa notícia de que o Cesaram recebeu a menção honrosa na terceira edição dos Top Health Awards, uma iniciativa que reconhece projetos nacionais inovadores. Aproveito para colocar a questão ao Dr. João Vares Luís, que é vice-presidente do Cesaram, no sentido de sublinhar, de facto, da importância destes projetos que são determinantes para que haja uma boa saúde e um bom desempenho do Cesaram. Bem, bom dia a todos. Cumprimentar o painel, cumprimentar a Sra. Secretária Regional de Saúde e Proteção Civil, o Dr. Herberto Jesus, bem como o moderador. Dizer que o Cesaram enquadra a tecnologia e a inovação na sua estratégia de governação como uma verdadeira aliada ao cumprimento da sua missão, que é a prestação de mais e melhores cuidados de saúde à nossa população. E isto só fará sentido se a tecnologia e a inovação for utilizada para conquistar ganhos de eficiência ao nível do tempo, que é despendido pelos profissionais de saúde e conseguir libertar esse tempo para promover uma maior humanização e contacto com o utente, se também conduzir a uma simplificação de processos e procedimentos, se promover a segurança e a qualidade dos cuidados de saúde, quer na ótica do profissional, quer na ótica do utente, e como eu referi aqui, como a Sra. Secretária também já referiu, permitir uma maior humanização na atividade assistencial. No fundo, encaramos a tecnologia e a inovação para continuar a colocar o utente no centro do sistema. A verdade é que o Cesaram tem feito um trabalho nesta área, sobretudo na área da digitalização. O Cesaram foi pioneiro quando implementou o processo clínico único, foi pioneiro a nível nacional, conseguindo integrar os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, fazendo com que o registro clínico, o histórico, acompanhasse o utente, independentemente da sua localização geográfica, aqui na região autónoma da Madeira, e, portanto, isto é um caminho que tem sido feito de forma sustentável desde há alguns anos esta parte. O futuro passará, como é óbvio, não só pela aposta na digitalização, mas também na utilização de inteligência artificial. A utilização de inteligência artificial e de agentes de inteligência artificial já é uma realidade no Cesaram, quer no apoio à gestão, quer também na prática clínica, e o objetivo é precisamente este, e como o Dr. Herberto referia aqui, decidir melhor, libertar tempo dos profissionais de saúde para ouvir e falar com o doente. O Cesaram tem um projeto, e esse projeto também já foi tornado público pela Sra. Secretária, que é a aquisição de uma ferramenta de speech to text, que consiste numa ferramenta capaz de gerar relatórios clínicos em contexto de consulta, libertando o profissional de saúde desse trabalho, ficando com cerca de mais de 40% do tempo disponível para falar com o utente e para ouvir o utente, ou seja, também aqui colocar o utente no centro do sistema e promover uma maior humanização. O futuro também passará pela aposta na robótica. O Cesaram, desde o ano passado, tem um sistema de robótica. Em 2025, utilizando o robô, fez mais de 130 cirurgias, com ganhos práticos e resultados bastante positivos para os nossos utentes, ao nível de uma maior precisão cirúrgica, cirurgias menos invasivas, recuperação mais rápida e, com isso, menos tempo de internamento e, por isso, maior satisfação geral do utente. Ou seja, no limite, o Cesaram tem construído um caminho de uma saúde mais digital, num sistema mais predativo e mais seguro, que o objetivo é, claro, que é melhorar o acesso, a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados à nossa população. Doutor, mas quando se fala de tecnologias, algo que levanta em diversos setores e que tem a ver com a proteção de dados, obviamente que essa é uma questão que preocupa, no caso concreto do Cesaram, a exportação de dados para, enfim, para que haja conhecimento através desses dados, garante o anonimato desses dados, podemos estar descansados? Claro que sim. É preciso ter aqui em atenção que os dados de saúde são considerados dados sensíveis ou categorias especiais de dados pessoais. E, de facto, quando existem projetos tecnológicos com impacto no tratamento dos dados pessoais, a legislação obriga, e o Cesaram efetua, avaliações de impacto desses dados pessoais, que garante que são tomadas medidas de segurança,
medidas técnicas e organizativas, incluindo essas medidas que falou, da encriptação, da anonimização, fazendo com que esses dados pessoais, que são dados sensíveis, são dados muito valiosos, fiquem protegidos e dentro da esfera da organização. Muito bem. A viagem não vai ser longa do microfone. Ao seu lado tem a doutora Rubina Silva, presidente do IA-Saúde. Já que falamos de dados, vamos falar de um projeto que é precisamente o Registro de Saúde do Utente, é um projeto no âmbito do PRR. O que é que se trata desse projeto e qual é o ponto da situação relativamente ao mesmo e que se enquadra precisamente nesta questão das novas tecnologias? Muito bem, antes de mais, bom dia a todos. Sr. Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Dr. Alberto Jesus, o moderador, cumprimentar também todos aqui presentes. Realmente, o Registro do Utente é uma grande medida estratégica da Secretaria Regional da Saúde e Proteção Civil, aqui a ser implementada pelo IA-Saúde, em que vem aqui implementar uma plataforma, portanto, que vai centralizar os dados de saúde do utente, quer tenham sido prestados no setor privado, quer tenham sido prestados no setor público. Neste momento, portanto, esta plataforma já está em fase de desenvolvimento, ou seja, o processo concursal já terminou. Temos previsão de termos aqui algum protótipo já em produção até ao final do ano, portanto, temos aqui algum tempo ainda para desenvolvimento, principalmente por questões de interoperabilidade. Esta plataforma irá funcionar muito através de interoperabilidade dos dados que são prestados quer no setor público, quer no setor privado. Vai-nos trazer aqui grandes ganhos, quer na parte dos desperdícios em saúde, porque nós, ao termos dados de prescrição, de exames, resultados laboratoriais, imagiologia, tudo centralizado numa única plataforma, vai evitar aqui a duplicação desses mesmos exames quando o utente tem de se deslocar a outro local. Temos de funcionar aqui muito como um sistema de complementaridade. Nós somos uma região ultraperiférica e o facto de termos só um hospital e 40 e tal centros de saúde, é normal que seja 47. É normal que tenhamos de trabalhar aqui em complementaridade com o serviço privado. E é nesse sentido que também temos estado aqui com outra grande medida estratégica, que vai complementar também aqui a implementação do registro do utente, que é a revisão do financiamento da saúde. Isto está a ser feito em paralelo com a implementação do RSU, porque vão sendo revistas as várias áreas, as várias especialidades na área do financiamento. Todos os instrumentos de saúde estão a ser atualizados, quer as tabelas estão a ser uniformizadas de acordo com a tabela do SNS. Estamos a criar também aqui alguma limitação de comparticipação dos atos, uma vez que vão estar disponíveis os resultados nessa tal plataforma, não será necessário estar sempre a repetir esses mesmos exames. Como grandes objetivos, e agora aqui focar também muito no utente. O utente poderá ter a portabilidade dos seus dados em qualquer lugar, portanto, poderá ver o resultado dos exames, poderá ver a sua medicação, poderá ver os episódios, as várias consultas que teve. Podemos também ter aqui um diagnóstico muito mais célere, porque o médico, ao poder consultar os dados, os resultados dos exames, principalmente, poderá ter um diagnóstico mais rápido. E, para além disso, temos também aqui uma grande vantagem para o financiador, que é o Governo Regional, porque o facto de conseguirmos ter aqui integrado, quer os dados do setor público e privado, toda a sua produção, podemos ter aqui a noção de quanto custa um utente para o Sistema Regional de Saúde e vai-nos permitir também todas estas revisões que estão a ser feitas do financiamento, tomar decisões muito mais fidedignas, com dados mais reais. Para quando que temos essa plataforma a funcionar na sua plenitude? Como referi inicialmente, portanto, a plataforma está em desenvolvimento. Supostamente teria terminado dia 30 de junho, não irá concluir dia 30 de junho, portanto, o prazo do PRR até à data será conclusão 30 de junho, mas vamos ter de prolongar pelo menos até o final do ano para termos um primeiro protótipo da solução. Isto também terá muita implicação na parte da interoperabilidade dos softwares, quer do setor privado, quer do setor público. Portanto, o grande desenvolvimento não será na plataforma propriamente dita, mas sim todas as interoperabilidades que terão de ser feitas para que todos estes dados migrem para uma única base de dados central. Doutora, e uma última questão. Esta plataforma que terá os dados dos utentes do Serviço Regional de Saúde
haverá alguma ligação com o Serviço Nacional de Saúde para que também haja, de facto, maior e melhor comunicação também desses dados? Gostaria de acrescentar que esta plataforma vai de encontro com o novo regulamento do Espaço Europeu de Dados em Saúde. Este regulamento é obrigatório para a partilha de informação clínica a partir de 2030. Nós, neste momento, estamos a antecipar-nos e o nosso grande objetivo aqui é conseguirmos comunicar com o continente, com o tal registro de saúde eletrónico que já existe a nível nacional e com a região autónoma dos Açores, antes dessa data. O objetivo é que em 2030 qualquer utente português, ao se deslocar a países da União Europeia, possam, num eventual ida a um hospital, portanto a uma urgência, consigam consultar em tempo real a informação, portanto, clínica de cada paciente. Portanto, o objetivo é mesmo esse. Esperemos nos antecipar, porque já estamos a trabalhar nesse sentido, com todas as guidelines e os standards de linguagem que são obrigatórios no novo Regulamento de Espaço Europeu. Muito obrigado, Sra. Doutora. Obviamente que, falando de plataforma, aproveitamos para falar das novas tecnologias. Temos connosco também o Dr. Hugo Caires, o fundador e CEO do MyCancer, que nos vai explicar, obviamente, o que é e que projetos é que tem, mas perguntando-lhe que, se obviamente, a Madeira tem potencial, obviamente, para ser um espaço de desenvolvimento destas novas tecnologias de ciência aplicada. Portanto, isto explica também a sua presença e saber o que é que está a sua empresa a desenvolver. Muito obrigado. Olá, muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a senhora secretária, a doutora Micaela de Freitas, o Dr. Herberto Jesus também, todos os membros aqui do painel. Portanto, eu acho que a Madeira tem todas as condições. Portanto, eu sou daqueles jovens que sai aos seus 17 anos para ir estudar para fora, como a esmagadora maioria dos nossos jovens. E fui muito bem recebido no Porto, no norte do país, a grandes gentes, e passei lá 17 anos. Portanto, e recentemente voltei à Madeira. E aquilo que eu encontro na Madeira enche-me de orgulho, porque os decisores políticos aqui são bons, as coisas fazem-se, e não digo isto para bajular ninguém, atenção. Porque em vez de nós encararmos a Ilha da Madeira como uma região insular, que não tem tanto acesso, e aquela história aqui nós fazemos o contrário, nós vemos como é que os outros fazem os melhores, e um exemplo disso é o novo hospital universitário que está a ser construído e que vai mudar realmente a sociedade madeirense. Houve um grande esforço financeiro e em termos de decisão, e vimos agora, vieram cá, só o haver toda esta estratégia de construção e a criação de redes à volta do novo Hospital Universitário da Madeira, começam depois a surgir os muitos madeirenses que estão lá fora, tal como eu, e temos muitos em grandes centros de investigação, por exemplo. Ainda, acho que a semana passada teve cá o diretor, o professor Ulrich, do KIT de Berlim, em que veio cá ver as instalações. Mas o KIT é um dos melhores hospitais universitários europeus, mas as coisas não se fazem do dia para a noite. Portanto, é preciso dar o primeiro passo. Portanto, e aqui estamos a continuar a dar vários passos com a formação deste novo hospital, mas ele demorou 15 anos a transformar o KIT no que é hoje. E, portanto, temos que começar por algum lado, e, portanto, eu acho que é muito importante para uma região como a ultraperiférica, como a Madeira, ter a tal autonomia de que falava no seu discurso, porque só com autonomia tecnológica, e também o Dr. Herberto Jesus falou nisso e muito bem, daqui a 20 anos o que vai distinguir as sociedades é quem tem tecnologia e quem não tem. E, portanto, a mim agrada-me, e eu tenho 2 filhas pequenas, portanto, daqui a 20 anos vou ser à altura delas, e, portanto, eu neste momento eu quero fazer valer a Madeira para torná-la independente, autónoma e resiliente para o futuro, porque
Uma das coisas que nós usamos tecnologias em vários pontos da saúde, mas é importante ter a noção que os recursos são finitos, são escassos. E hoje em dia eu não invejo nada os decisores políticos e administradores hospitalares, porque os gastos em saúde, com o aumento do preço dos medicamentos, a introdução de novas tecnologias celulares, como por exemplo as terapias celulares, as CAR-Ts, em hematologia, estamos a falar entre 250 a 350 mil euros por doente. Portanto, por mais que nós gostássemos de dar o melhor a todos os nossos doentes, é impossível. É impossível. Não temos orçamento para isso. E, portanto, é aqui que a tecnologia entra. Nós temos que encontrar, e nós sermos portugueses, a nossa alma, a necessidade aguça o engenho, e, portanto, e os portugueses e os madeirenses são muito isso. Portanto, nós temos que ser engenhosos no tipo de tecnologia que implementamos para racionalizar melhor e tornar o nosso sistema regional de saúde ainda mais sustentável, porque os preços estão a galopar, vão continuar a galopar, e temos que ser muito incisivos no tipo de tecnologia que estamos a adotar, a implementar, para promover a tal eficiência do nosso sistema regional de saúde, que eu acho que é importante. Relativamente à outra parte da questão, portanto, nós fundamos a MyCancer. A MyCancer é uma startup madeirense, base tecnológica. Nós ganhamos a nível europeu o EIT Jumpstarter no final de 2025, depois formamos a empresa. E a ideia é, no fundo, criar avatares de medulas ósseas. Para quem não sabe, a medula óssea é onde é produzido todos os nossos componentes sanguíneos, e é um ambiente onde surgem as doenças hematológicas. Estou a falar de leucemias, mielomas, linfomas, etc. Portanto, a ideia é, ao engenheirar estes avatares de medula óssea que cabem numa moeda de €1, em vez de adicionarmos a terapia standard aos doentes, testarmos antes nestes avatares de medula óssea, com as células do próprio doente, as células tumorais, para ver qual é que responde com maior eficiência aos vários painéis de quimioterapia que existem disponíveis aos clínicos. E depois fornecer ao clínico essa informação para que consiga depois decidir, seja com AI, com a própria experiência clínica, qual o melhor percurso clínico para aquele doente. Portanto, racionalizar. Portanto, isto, nos Estados Unidos e em outros grandes centros europeus, faz de uma forma mais rudimentar, em que colocamos simplesmente as células dos doentes numa placa de 96 postos, com meio, e faz isto e informa-se. E tem ganhos clínicos no percurso do doente em 56% deles. Portanto, simplesmente não por uma terapia revolucionária, mas por adicionar a terapia certa ao doente certo. Muito bem, muito obrigado, sobretudo, por essa explicação. Vou pedir que passe o Dr. Júlio Nóbrega, até porque, quando fez a intervenção, o Dr. Júlio também sorriu, porque também foi um daqueles que saiu, estudou, foi para fora, regressou, está cá. Mas, obviamente, que há aqui uma questão que temos que, obviamente, levantar e que tem a ver com a adaptação da classe médica a esta nova cultura, sobretudo os atuais médicos, os atuais enfermeiros, os operacionais, que, obviamente, terão que, permita-me a expressão, voltar a estudar, voltar a ser, enfim, um estudante por si próprio das novas tecnologias. E de que maneira, obviamente, esta inovação tecnológica pode coexistir entre o diagnóstico e o tal bom senso que está no título desta conferência? Ora, muito bom dia a todos. Em nome da Sra. Secretária, o Dr. Alberto, o Miguel Guarda, cumprimento todos os presentes e parabenizo por esta organização num dia tão especial como hoje, que é o Dia Mundial da Saúde. Ora bem, indo em conta a sua pergunta e ao tema deste debate, tecnologia e bom senso, quero-vos dizer que do lado do bom senso, da parte médica, está senso científico. O bom senso em saúde é senso científico. Às vezes, perante um doente, vem com medicinas alternativas, com soluções alternativas, e eu respondo, eu só estou legitimado para atuar como médico. E como médico só posso utilizar aquilo que está comprovado cientificamente que vai lhe fazer bem e que não lhe vai fazer mal.
E, portanto, esse percurso que é dito, ou seja, chegamos agora, temos novas tecnologias. Não. As novas tecnologias já são uma realidade entre nós médicos e aqui na região da Autónoma da Madeira, desde sempre que elas aconteceram. Ainda ontem tive a oportunidade de falar com o professor Hugo Caires, aquela humildade não reflete realmente o nível de conhecimento que vai ali. É brilhante aquele homem. Ele ontem apresentou-me uma solução que fiquei encantado. E vejo jovens, e temos outros jovens no César Ramo com novas ideias. Mas para relembrar isto, quer dizer, se temos que estudar de novo, um médico, eu creio que não há dia do ano em que a gente não leia um artigo científico novo. Um artigo científico, mas não é de agora, é desde que somos médicos. Portanto, julgo eu que não vai haver dificuldade nenhuma em adaptar às novas tecnologias, lembrando que as novas tecnologias, a inteligência artificial, a quântica, a ciência quântica, não são elas um fim em si mesmo. Elas servem em medicina para ajudar doentes, para tratar doentes e ir de encontro àquilo que nós mais prezamos em medicina, que é o humanismo. Portanto, indiretamente à sua pergunta, não é um grande obstáculo. A inteligência artificial hoje em dia... Acha que a atual classe médica está preparada para as novas tecnologias, por exemplo, do novo hospital? Sim. Aliás, reparem uma coisa. Normalmente a implementação de alguma coisa vem atrás de uma vontade. Essa vontade, a vontade da parte dos técnicos, dos médicos, que a doutora Rubina falou, o modelo organizacional agora do registro de saúde do utente, é uma coisa que já falamos, quando damos-lhe o nome, que é o processo clínico único, é uma coisa que nós já falamos há muito tempo. A implementação acontece após muita reivindicação. A robótica. A gente há muito tempo que já queria a robótica. E, felizmente, estamos numa região, e aí concordo diretamente completamente com o professor Hugo Caires, na Madeira temos esta facilidade, esta proximidade do poder político, do poder decisório dos técnicos. Reparem, temos um presidente do Governo Regional que vai ao hospital falar com o diretor clínico, falar com os clínicos sobre uma secretária regional da saúde que vai ao hospital, creio eu que foi no segundo dia da sua tomada de posse, e foi ao hospital ver quais eram as nossas vontades, aquilo que queríamos fazer. Portanto, temos essa facilidade, esta proximidade e esta vontade de mudar, vontade de implementar. Nós temos, se me permite, Portugal há 2 anos implementou as unidades locais de saúde. Nós temos uma unidade local de saúde desde 2003. Nós temos, portanto, veja, 23 anos já de história de uma unidade local de saúde. O que é que isto significa? Cuidados hospitalares a funcionarem em paralelo com cuidados primários de saúde, em que temos uma informação que é clínica, que é partilhada por um doente que chega ao hospital hoje em coma, sem mais ninguém a acompanhá-lo, e consiga entrar no seu processo clínico, bilhete de identidade, consiga entrar no processo clínico e tem o histórico todo daquele doente no Serviço Público de Saúde. Isto é uma realidade já entre nós. Eu sei que ele esteve ontem no Centro de Saúde de Porto Muniz, sei que fez a vacina para isto, não fez a vacina, tem alergias, não tem alergias, que sintomas é que apresentava ontem, o resultado do ataque que ele fez ontem no hospital, ou que fez há 2 meses no hospital. Isto é uma realidade e, como a doutora Rubina bem disse, isto aumenta a capacidade de resposta em tempo útil para resolver o problema daquele doente. Nós vamos dar um salto, e isto será um salto gigante na prestação de cuidados, que é, vamos ter este processo clínico entre a medicina pública e a medicina privada. Ou seja, eu não vou só ter a informação de que o doente esteve no Porto Muniz, no centro de saúde, ou fez um TAC, mas também o que é que aconteceu ontem, ou antes de ontem, no Hospital Particular da Madeira, no consultório do doutor. Toda essa informação vai estar disponível. E vai estar disponível também em sentido contrário. O doente que vai ao seu médico privado, o médico privado vai poder aceder a toda a informação que ele tem
na prestação de cuidados do sistema público. E também ainda encontra a questão que colocou há pouco, mas isto só vai poder acontecer se o médico, se o doente, der consentimento para que isso aconteça. O problema que falou da proteção de dados, entre nós médicos, já desde Hipócrates, veja lá, dos 1000 anos, nós somos obrigados a sigilo médico. Vocês, jornalistas, no exercício da vossa profissão, muitas vezes interrogam-nos isto e aquilo e depois não compreendem muito bem porque é que a gente não fala sobre o assunto. Eu não falo porque eu não estou autorizado a falar. Eu, para falar daquele assunto, um doente ontem fui transferido ao Porto Santo, quero dizer quase qualquer coisa. Se disser qualquer coisa, facilmente a informação vai ser o Sr. Manuel, que veio do Porto Santo, e eu não estou autorizado pelo doente a prestar essa informação. Portanto, nós já temos o sigilo médico como prática, é cultural entre nós médicos, não haver divulgação da informação clínica do doente. Mas este processo clínico único, ou o registro de saúde do utente, ainda reforça mais isto. O doente terá de consentir que essa transferência de informação entre público e privado aconteça. Portanto, modelo organizacional já com história de 23 anos, vai dar passos significativos. Recursos humanos, tem havido um grande investimento nos recursos humanos e tem havido este cuidado. Nós médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, o que nós queremos é poder executar na nossa prática diária, no nosso doente, aquilo que aprendemos na faculdade, aquilo que aprendemos no artigo científico que lemos na véspera. Percebe? E tem havido este cuidado das estruturas hierárquicas do César Ramo proporcionarem aos clínicos os métodos ao dispor. Atualmente são novas tecnologias, inteligência artificial, e isto faz-se já em ambiente até simulado. Reparem isto. E tem um doente que entra hoje no hospital com AVC. Um AVC, ou seja, um coágulo de sangue que se formou no cérebro. E tem um médico que vai tentar picar uma veia aqui junto à virilha e chegar lá ao cérebro e extrair aquele coágulo de sangue. Mas a circulação é muito, digamos, às vezes parece meio caótica. E o médico não sabe por que via vai, se vai por este vaso ou por aquele. E é possível ir ao centro de simulação clínica, está cá a coordenadora do centro de simulação, e simular no avatar, que aqui foi dito, não é um avatar que não cabe numa moeda de €1, mas é um avatar e simular isso, e tenta, e escolhe o melhor método e chega ao doente, aplica aquele conhecimento. Temos algoritmos diagnósticos, temos a tecnologia, ou seja, esta tecnologia é o futuro é a tecnologia, não, o presente é a tecnologia, no César Ramo. Muito bem. Coloca a mesma questão o Sr. Enfermeiro José Manuel Ornelas, o enfermeiro diretor do César Ramo. Portanto, os enfermeiros estão preparados para esta transição, obviamente, na sequência daquilo que também já disse o Dr. Júlio. Ora bem, antes de mais, bom dia a todos. Cumprimentar aqui a Sra. Secretária, a Dr. Roberto e aqui o nosso moderador e todos aqui que estão presentes. Eu, antes de responder concretamente à sua pergunta, queria aqui agradecer também aqui tanto à Secretaria como ao JTM pela organização deste fórum neste Dia Mundial da Saúde. Como nós sabemos, é um dia que já é consagrado pela OMS desde 2050 e este ano tem como lema Juntos pela Saúde, apoie a ciência. Como sabemos, sem ciência, se não houver ciência, se não houver investigação, não há evidência científica, o que é importantíssimo. E a OMS faz-nos aqui um reparo, ou seja, fala-nos de uma situação de saúde única, One Health, ou seja, uma saúde não só humana, mas também virada para as plantas, para os animais também e para o planeta. Só assim é que haverá sustentabilidade. Por isso é que aqui, neste momento ali, profissionais de diferentes áreas, estamos aqui a debater questões sobre a saúde. Que a saúde hoje em dia não é tal definição como a gente aprende na escola, que era muito virada para o ser humano ali, e neste momento a saúde é global e cada vez mais parte climática também é importante nessa mesma saúde. Em relação à questão que fazia, os enfermeiros sim, estão preparados. Estão preparados e eu queria dizer uma coisa que é o seguinte. Durante a transformação digital que ocorreu com a pandemia, como nós sabemos, a partir de 2019, a transformação digital foi intensa na pandemia e aconteceu-nos em 2023 algo no César Ramo, que foi o ciberataque. O que é que acontece nessa altura? Nós temos neste momento à volta de 2085 enfermeiros. E o que reparamos nessa mesma altura,
nomeadamente com os enfermeiros, foi que os enfermeiros mais jovens, quando houve o ataque informático, o ciberataque, foi os que tiveram mais dificuldade em lidar com situações antigas, uma porque não conheciam, mas porque estavam habituados também a lidar com novas tecnologias. A nível do nosso átrio, quando houve esse mesmo apagão, como se costuma dizer, os enfermeiros mais velhos tiveram muito mais facilidade, porque já conheciam também e a que orientaram os colegas mais novos. Tiveram muitas dificuldades em usar o papel e fazer os registros tudo em papel. Não conseguiam, tiveram muitas dificuldades mesmo nesse sentido. Hoje em dia, as novas tecnologias são usadas no dia-a-dia por profissionais de saúde, por enfermeiros. Os enfermeiros mesmo mais antigos não têm dificuldade, vão mais devagarinho, aprendem com mais, levam mais tempo a aprender, mas não têm qualquer dificuldade nessa mesma aprendizagem. E temos vários exemplos no César Ramo, desde a colheita de sinais vitais, depois que passa para o nosso átrio, é um processo que é imediato neste momento. Temos também a nível da hospitalização domiciliária, que temos neste momento, os utentes estão ao domicílio e estão monitorizados e temos uma equipa, quer de enfermagem, quer de médicos ali, isso tudo, que estão a visualizar aqueles dados do utente e não têm qualquer dificuldade realmente em acompanhar essa mesma digitalização. É algo que acontece. O que nós temos de estar preocupados também, e sabemos que essa mesma digitalização é o que vai nos permitir que haja sustentabilidade. Sem digitalização não haverá sustentabilidade. É verdade que há determinadas tarefas que são feitas por profissionais ali, que passam a ser feitas de uma forma muito mais robotizada e através de muito mais em série. Isso sabemos que é uma realidade, mas isso só vem ajudar os profissionais que vão ter muito mais tempo para outras áreas. E nesse sentido, queria lembrar aqui uma questão que foi falada aqui na apresentação da senhora secretária, que tem a ver com a humanização. Essa parte da humanização, temos que fazer também pensar como se fosse uma ameaça e uma oportunidade, onde as ameaças e oportunidades estão de um lado como do outro, estão do lado da digitalização como do lado dos recursos humanos. Ou seja, a nível dessa digitalização, temos também que apostar, e como dizia o Dr. Alberto também ali, naquilo que são as ferramentas digitais também. Que essas ferramentas digitais vão-nos permitir também fazer com que haja maior empatia do profissional para com os utentes, maior humanização também, com que haja mais pensamento crítico também e que haja, sobretudo, que isto é que é importante, maior capacidade de decisão. Ou seja, no fundo, a tecnologia vem para me ajudar, mas a capacidade de decisão é sempre do profissional. Por isso, Miguel, os profissionais de saúde neste momento estão muito bem preparados para usar as novas tecnologias. E queremos que essas novas tecnologias venham cada vez mais nos ajudar. E o novo hospital não nos preocupa também, o novo hospital, porque aquilo que vamos ao novo hospital já estamos a fazer essa preparação. Muito bem, muito obrigado. E aproveito a intervenção também do Dr. Júlio, que chamou aqui à discussão o Centro de Simulação Clínica da Madeira. Eu tenho a doutora Regina Rodrigues, que é coordenadora precisamente deste centro. Já se percebeu da importância do mesmo, sobretudo na mitigação do erro, e questiono também de que forma é que a tecnologia pode eventualmente potenciar um cuidado mais humanizado, que com certeza será mais seguro. Bom dia. Permita-me começar por cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Saúde, Dr. Herberto Miguel Guardia, e congratular pela pertinência de ter colocado este tema neste fórum. A sua questão encerra em si uma realidade muito exigente em medicina, que é a consciência do erro, o erro humano. O erro aumenta a morbilidade, aumenta a mortalidade. Em 2023, os Estados Unidos reconheceram que o erro médico era a terceira causa, o erro clínico, o erro em medicina, a terceira causa de morte, e é nossa obrigação criar estratégias, criar mecanismos de minimizar este erro e de mitigá-lo. É aqui que a simulação apresenta-se como uma ferramenta verdadeiramente transformadora na formação dos profissionais e no treino das equipas de saúde. A simulação, enquanto ferramenta de formação, utiliza a tecnologia, utiliza simuladores de baixa, média e alta fidelidade que mimetizam pacientes ou partes do corpo de pacientes e que permitem criar cenários clínicos o mais realístico possíveis, onde os profissionais
os estudantes e a população em geral consegue treinar e desenvolver competências do cuidar, do tratar do doente. Competências essas técnicas, desde técnicas de reanimação cardiorrespiratória, desde cenários do pré-hospitalar, cenários dos cuidados de saúde primários, cenários hospitalares da sala de emergência, dos cuidados intensivos, do bloco operatório, em que os profissionais, perante um cenário real, vão treinar competências e vão treiná-las o número de vezes suficientes que for necessário, de situações raras, situações complexas, e treiná-las de uma forma em que, no futuro, quando forem colocados perante um doente real, vão ter muito mais facilidade e muito mais segurança em desempenhar essas competências técnicas. Mas a simulação permite não só o treino das competências técnicas, mas de outras, porque errar muitas vezes não é o erro da tecnologia, da competência técnica, mas sim também o erro da comunicação, a falha do trabalho em equipa. E a simulação permite, no desenvolvimento desses cenários, colocar as equipas a trabalhar em conjunto, a treinar liderança, a treinar comunicação, a treinar trabalho de equipa, a treinar o antecipar situações novas. E, sem dúvida, que a simulação, desta forma, transferindo o treino e o ensino dos profissionais da cabeceira do doente para um ambiente seguro e aferível, como estão os centros de simulação, consegue, sem dúvida, mitigar o erro e aprender com o erro dos profissionais. Com isto, o uso da tecnologia não vai substituir o profissional, vai potenciar na sua atividade diária, potenciar no diagnóstico, potenciar na terapêutica e potenciar na sua formação e no seu treino. Penso que desta forma a Madeira está muito bem situada. Nós temos um centro de simulação clínica desde 2012. Desde esta data que já realizamos mais de 1000 ações formativas, já tivemos presente nos nossos cenários mais de 15 mil profissionais e continuamos a ser um apoio real à formação dos profissionais, dos estudantes, porque no centro de simulação também os estudantes de medicina e de enfermagem fazem o seu trajeto formativo com áreas de simulação prática, e o futuro é incluir esta ferramenta também na formação universitária e académica. Este é um centro que será transportado para o novo hospital, ampliado, sem melhorado. dúvida, enquanto hospital universitário, vamos ter uma parceria, uma simbiose mais próxima com a Universidade da Madeira, e o ensino pré-graduado vai utilizar a simulação como ferramenta de ensino diário, cotidiano. Quero dizer que algumas especialidades médicas neste momento, como por exemplo a anestesiologia, onde me incluo, mas também a obstetrícia, a medicina intensiva, a medicina interna, já colocam nos seus programas formativos a simulação, horas obrigatórias de formação. A medicina foi beber este conhecimento à aviação e nós reconhecemos que dá muitos frutos. Cada um de nós, quando inicia uma viagem de avião, tem total confiança no piloto que nos está a transportar, e o que nós pretendemos é que cada um de nós, quando precisar dos serviços de saúde, tenha total confiança nos profissionais que estão a cuidar de si, porque sabem que esses profissionais têm uma formação contínua, estão treinados, estão atualizados para prestar os melhores cuidados na situação em que deles possam ser necessários. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, a simulação é uma das ferramentas mais transformativas que o Serviço Regional de Saúde tem à sua disposição, no presente e no futuro, e o Centro de Simulação vai ser transportado para o novo hospital e ampliado e potenciado nas suas atividades. Muito bem, muito obrigado, doutora Gira. Aproveito porque ao seu lado tem a doutora Martinha Garcia, que é a diretora do Núcleo Farmacêutico do Cesarame, também no âmbito desta transformação tecnológica. Que desafios para as terapias inovadoras? Muito obrigado. Começo por cumprimentar a senhora secretária e toda a plateia, incluindo a mesa, o Dr. Herberto e o moderador.
Epá, tem sido um prazer assistir a esta discussão, a este painel. Muitas coisas foram faladas. Os desafios são imensos. Os desafios são imensos e já foram apontados imensos desafios aqui, se não quase todos. O problema são as respostas, não são os desafios. Há quem diga que é impossível. Eu não acredito nos impossíveis, nunca acreditei. Eu acho que só é impossível até se conseguir. E o Dr. Júlio está-me a olhar e sabe que sim. Nós achamos que é impossível até o dia em que encontramos uma resposta. E eu acho que essas respostas são um coletivo, como hoje, estar a discutir. É um caminho para se encontrar as respostas. O diálogo, a troca de ideias, a partilha de informações, é um caminho para encontrar soluções. As terapias inovadoras não são o futuro, são a realidade. Tal como a simulação é a realidade, hoje em dia, quando nós falamos de terapias inovadoras, eu não sei o que é que vai na cabeça de cada um, eu sei o que vai na minha. Quando eu tenho um medicamento que põe uma pessoa a andar que já não andava não sei há quantos anos, ou que nunca haveria possibilidade, tudo se dizia isso, nunca mais andará, é um tetraplégico. E hoje um pequeno chip faz a pessoa andar, faz a pessoa mover. Quando eu tenho uma recuperação de uma articulação com um gel que injeto, e olha ali para o Dr. Herberto, ele próprio deve ficar espantado, porque é mesmo um espanto. Recuperar uma articulação é um espanto. Os alemães estão a tentá-lo e já o conseguiram. Portanto, a inovação é isto, é aquilo que se faz todos os dias, é a criação. Eu acho que todos nós nos sentimos um bocado criadores também. E eu acho que o que devemos ter mesmo é cuidado com esta inovação, porque o desejo de criar, o desejo de sermos deuses, acho que é uma coisa que nos impele a todos os profissionais de saúde. O desejo da vida, de promover a vida. E eu acho que também na área dos farmacêuticos todos nós temos esse desejo e todos nós trabalhamos dia a dia nesse sentido. Nós teremos ainda este ano, e acho que já o posso dizer, já estamos a trabalhar nisso, teremos este ano carticelos na Madeira. As carticelos é talvez o último grito dentro da inovação daquilo que nós teremos. Teremos só para hematologia clínica este ano, para as doenças oncológicas a nível sanguíneo, não é? Mas elas são já uma realidade na doença oncológica. Há ensaios de fase 3 e já existem também para doenças não oncológicas como a esclerose. Portanto, aquele fascínio pelo que vai acontecer é gigantesco. E realmente, se não for a inteligência artificial, que também está presente na farmácia, se não for a digitalização, a informatização, é impossível acompanhar tudo isto. Eu aqui há 15, 20 anos atrás conhecia os RCMs de todos os medicamentos que entravam na farmácia. Eu lia e eu sabia os efeitos laterais, todos eles. Neste momento é impossível. Eles por dia são autorizados 2, 3, 4, 5 medicamentos e é impossível que uma cabeça consiga saber isto tudo. Nós não conseguimos. Temos mesmo que recorrer à digitalização, à informatização e dentro de tudo aquilo que existe, pesquisar mesmo o uso da inteligência artificial é real. Eu há dias dava-me numa discussão com 3 colegas, éramos 4 a tentar responder e as 3 tinham cada uma um programa de inteligência artificial diferente, estávamos a ver a melhor resposta. E o que é que cada uma dizia e qual era aquela que nós achávamos que era a melhor. E eu achei estranho 4 pessoas, 4 gerações, olhar para ferramentas de inteligência artificial no seu telemóvel, a tentar perceber qual era o melhor caminho. Isto é a atualidade, isto não é o futuro, é hoje. E agradeço também, sinto-me grata por todo o investimento que a Secretaria, o César Ramo, tem feito em facilitar estas ferramentas, porque elas, é delas que resulta a melhor resposta para o utente, porque cada vez mais cada utente é um utente. Não há respostas padrão, há caminhos individuais. E para isso é preciso muito mais do que o saber do medicamento, de um caminho, é isto para todos os doentes. Não é. Nem todos os doentes são iguais, as pessoas são todas iguais, mas são todas diferentes.
E nós temos que saber isso quando olhamos para um medicamento, porque ele vai ser usado num doente e a resposta daquele doente pode ser diferente da que foi no outro doente. Portanto, os caminhos são diferentes. O maior desafio, penso que também é difícil, é o orçamento, claro. Esse é, sem dúvida, o grande... Desafios de toda a gente. A grande dificuldade. Até em casa. E eu também acho que a solução O será preço da gasolina. desenhar um novo modelo de financiamento. Baseado em valor, claro. Muito bem. Doutora, muito obrigado. Aproveito, na mesma linha, tem a doutora Ana Célia Sousa, diretora do Serviço de Investigação do Cesarame, também vai-nos falar um pouco dos desafios desta transferência do conhecimento científico, obviamente, para a prática clínica. É também um desafio que se impõe nesta altura de transição para o digital. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à Sra. Secretária e ao Sr. Herberto o convite que me foi feito para estar aqui e para partilhar algumas ideias convosco. Gostei imenso da intervenção da Sra. Secretária e do Sr. Herberto em termos de perspectivas na área da saúde, em termos de futuro. E, como diz o Sr. Herberto, nós temos que falar no passado, no presente e no futuro. Em termos de investigação, a investigação tem 3 grandes áreas, que é a investigação básica, que é aquela que se faz nas faculdades, nos laboratórios, a investigação clínica, que é a que se faz com os doentes e com a manipulação dos dados dos doentes, e a investigação translacional, que é aquela que se faz, no fundo, que é o transportar para a cama do doente tudo o que se descobriu em termos de investigação básica e em termos de investigação clínica. Presentemente, nós no Cesarame temos investigação clínica e investigação translacional. A investigação básica está a ser feita sempre em parcerias com a Universidade da Madeira, nomeadamente com o Centro de Química da Universidade da Madeira, assim como com o Laboratório de Genética da Universidade da Madeira. Em termos de investigação clínica e translacional, há 2 coisas que eu queria aqui falar e que estão a ser feitas e desenvolvidas. Em termos de investigação clínica, nós temos presentemente 450 projetos de investigação a decorrer no Cesarame, de todas as classes profissionais na área da saúde, como é óbvio, e que vão ter resultados, como é óbvio. Estão a ser feitos os projetos e vão ter resultados. Esses resultados, provavelmente, vão-se conseguir aplicar à prática clínica e à nossa realidade na região autónoma da Madeira. Saliento aqui também 2 grandes projetos de investigação que já iniciaram-se no Centro de Investigação da Dra. Isabel Mendonça há 20 anos, que já têm grandes respostas em termos de investigação, em termos daquilo que há pouco o Sr. Dr. Hugo falava, em termos de investigação personalizada. Nós trabalhamos na área cardiovascular, na área da doença coronária, na área da hipertensão, e esse nosso estudo tem muito a ver com aquilo que se fala hoje em dia, que é a farmacogenética. Aliás, que é, no fundo, um fármaco que se dá ao doente, mas consoante o seu perfil genético. Isso é a medicina individualizada, a medicina personalizada e a medicina que vai nos dar melhores respostas, melhor qualidade em saúde e menos gastos, que isso é bastante importante também nós termos referir os custos que a saúde pode ter. Outra área que nós estamos também a desenvolver e que eu desde já agradeço ao anterior Conselho de Administração liderado pelo Sr. Herberto Jesus e ao atual Conselho de Administração liderado pela Sra. Márcia Gomes, por todo o incentivo e por tudo o que estão a fazer para nós conseguirmos implementar dentro do Centro de Investigação Dra. Isabel Mendonça um núcleo de ensaios clínicos. E qual é a importância desse núcleo de ensaios clínicos para a instituição? Portanto, quando se fala em investigação translacional, nós temos que pensar sempre, à cabeça estão os ensaios clínicos. Isto porquê? Porque o ensaio clínico é uma mais-valia para quem? Para o doente, para o profissional de saúde, para toda a comunidade científica, para toda a comunidade social, para a população, e finalizando também em termos económicos é uma mais-valia. Isto porquê? Primeiro, o doente vai ter acesso a terapias inovadoras, que não teria acesso, ou provavelmente só teria acesso daqui a uns anos, porque quando se faz um ensaio clínico, a molécula ainda está em ensaio, provavelmente só pode ser posta no mercado depois de todos os testes feitos e que demoram às vezes anos a se conseguir ter evidência científica. E o doente que participa no ensaio clínico já pode, com antecipação,
usar e fazer esse tratamento com essa molécula. Em segundo lugar, é um grande benefício para a instituição, porque enquanto o doente entra no ensaio clínico, o laboratório promotor do ensaio clínico paga toda a medicação daquele doente e isso a instituição já não tem esses custos com o doente. Além de pagar toda a medicação do doente, também paga exames complementares de diagnóstico e consultas que aquele doente faça no contexto do seu ensaio clínico. Isso são tudo verbas que o César Ramo pode adquirir. Em termos para a comunidade médica e para os profissionais de saúde, é uma forma também que têm de ter conhecimentos novos, de contactar com moléculas novas e de estudar mais e estar mais atentos a determinadas patologias. E aquilo que o Dr. Júlio dizia aqui é mesmo verdade. Nós médicos estamos permanentemente em estudo. Eu formei-me há 30 anos e estou sempre a estudar. E em termos económicos, porque é que os ensaios clínicos são importantíssimos? Porque vão ajudar, em termos de futuro, numa sustentabilidade da saúde. E eu agradeço tudo o que está a ser feito nesse sentido. Gostaria também de alertar que temos que começar a concorrer a fundos europeus para manter toda a investigação que temos feito durante estes 20 anos com os 2 projetos na área cardiovascular. Até porque temos tido muito bons resultados, têm sido premiados. O ano passado tivemos os 3 principais prémios no Congresso Nacional de Medicina Interna, no Congresso Nacional de Cardiologia, tivemos os primeiros prémios, os nossos trabalhos do GNMAP e do GNMACOR, e eu acho que temos que continuar com esses projetos e com outros vindouros. Todos os outros projetos que estão a fazer, que são relativamente mais jovens, mas que já estão a ter alguns frutos. Há cada vez mais profissionais interessados na investigação? Sim, cada vez mais profissionais. Eu comecei na direção do serviço há cerca de 5 anos. Nós inicialmente tínhamos relativamente poucos profissionais a fazer realmente investigação. Hoje em dia acho que houve um grande movimento, começou a haver uma grande fomentação da investigação, porque a investigação clínica ajuda, todo o profissional tem que fazer, ao mesmo tempo que faz clínica, tem que aproveitar todo esse tempo para fazer investigação, porque a investigação clínica surge precisamente quando nós temos uma dúvida com o doente que tem à nossa frente. A dúvida é que gera a investigação. Tenho uma dúvida neste determinado assunto, vou fazer uma investigação sobre isto. E em todas as classes profissionais tem havido um grande aumento de número de pessoas a aderir à investigação clínica e acho que estamos num bom caminho. Muito bem. Muito obrigado, doutora Ana Célia Sousa. Eu vou pedir para que a Cláudia possa trazer o microfone do Pedro Ramos. Chamo-lhe também aqui à discussão. É o presidente da estrutura de missão do Hospital Central e Universitário da Madeira. Muito obrigado por estar connosco, Dr. Pedro Ramos. Pergunto que, obviamente, que este é um desafio, obviamente, de transição para o novo hospital. É uma mudança que ultrapassa, digamos, a mera transferência de serviços clínicos e, obviamente, que isto vai potenciar uma evolução também até na cultura organizacional e, obviamente, também na prestação de cuidados. Muito obrigado pelo convite. Começo por cumprimentar a doutora Micaela. Obrigado pelo convite, doutor Herberto, Miguel Guarda, o moderador, e todos os dirigentes da saúde aqui presentes. Há uma palavra que é fundamental para o futuro na região autónoma da Madeira, na área da saúde. E essa palavra não é tecnologia, é mentalidade. Nós temos que alterar a nossa mentalidade. E essa mentalidade depende da inteligência natural e não da inteligência artificial. O novo Hospital do Funchal será, de facto, um upgrade daquilo que todos os dirigentes da saúde, nas suas áreas, já explanaram nas questões que o Miguel Guarda colocou a cada um deles. O nosso objetivo era criar um hospital sem camas. O Hospital do Futuro é um hospital que não deve ter camas, porque tudo deve ser feito em casa. Hoje em dia, com a nova tecnologia, nós seguimos os doentes em casa, a tecnologia permite, de facto, com a mesma segurança e a mesma qualidade de assistência e com a mesma, ou talvez uma privacidade ainda maior, de facto, acompanhar os doentes fora do hospital. Nunca mais me esqueço que o Nigel Crisp, do Sistema de Saúde inglês, dizia que a saúde faz-se em casa, o hospital é para pequenas reparações. O que é que será este novo hospital em termos de saúde para a região autónoma da Madeira? É um hospital, já se disse, tecnologicamente avançado. Tem menos de 200 camas do que o atual. E, naturalmente, não deixa de ser um desafio, mas é talvez uma motivação para que tudo aquilo que é assistência
para os nossos doentes deve ser feita em ambiente de domicílio, em ambiente de ambulatório, não só a parte médica, mas também a parte cirúrgica. Nós temos evoluído nos últimos anos, e já foi dito, no que diz respeito aos tratamentos. A robotização é uma realidade aqui na Madeira. A robotização, de facto, as cirurgias por robôs atingem já 5 especialidades. O robô está a chegar para a ortopedia. A cirurgia endoscópica é uma realidade na neurocirurgia e, naturalmente, que os doentes vão passar menos tempo nos hospitais e daí a razão de termos menos de 200 camas do que o atual. Depois, há uma coisa que temos que começar a falar, não é só na resposta final, é na chamada integração de cuidados. Esta integração de cuidados é uma realidade aqui na região, porque a nível dos cuidados de saúde primários nós também temos boas respostas. Temos 100% de cobertura e, naturalmente, é um processo que já vem se desenvolvendo ao longo dos anos, mas este hospital vai estar virado para a comunidade, vai estar virado também para os cuidados de saúde primários. Será um dual system, no sentido de que tudo aquilo que fizermos é para tornarmos a nossa sociedade mais ativa, mais saudável, mais participativa, com uma integração com os cuidados de saúde primários. É caso para dizer que o novo hospital trará uma nova saúde na Madeira? Uma melhor saúde. Não é uma nova saúde, é uma melhor saúde, porque vamos ter melhores respostas. E isso é a evolução de um sistema que já se faz há alguns anos. Sistema esse que já é reconhecido, não só a nível da região, Miguel, mas também é reconhecido por outras regiões, porque, como sabe, a nossa solidariedade tem ultrapassado as nossas fronteiras e, neste momento, tratamos doentes de outros arquipélagos, temos colaboração com outros arquipélagos na área da investigação, na área da proteção civil e, naturalmente, é assim que queremos continuar, porque já não precisamos das caravelas para atravessar o mundo, nós estamos à distância de um clique e, naturalmente, esta transformação digital permite uma nova posição e um novo posicionamento da Madeira em termos de saúde desta região do Atlântico. Muito bem, muito obrigado, Sr. Dr. Pedro Ramos. Não sei se haverá alguém que queira colocar uma questão. Peço que a Cláudia... Peço naturalmente que se identifique, sobretudo para aqueles que estão em casa, e coloque a questão a quem muito bem entender. Muito obrigado. Não sei se está ligado o microfone, mas já vamos ligar precisamente. Está ligado? Já está. Ok, bom dia. Eu sou psicóloga, Eduarda Freitas, trabalho no Hospital Nélio Mendonça e gostaria de acrescentar uma coisa, que é a tecnologia e a investigação é o presente e o futuro, mas a humanização é intemporal. E há uma coisa que o César Ramo neste momento já tem e que é inovador também, que é um curso de comunicação clínica em saúde para médicos, porque eu lembrei-me de falar sobre isto quando ouvi a doutora Regina falar sobre a questão do erro e queria acrescentar uma coisa que falamos muito durante esse curso. Mas antes disso, falar sobre a questão de termos este curso. Porquê? Porque a eficácia do trabalho de um profissional de saúde, neste caso isto está estudado para os médicos, tem 50% da sua eficácia tem a ver com a forma como ele comunica. Portanto, por mais tecnologia, investigação e conhecimento técnico que se tenha, 50% tem muito a ver com o nível de confiança que nós passamos na nossa comunicação. Daí também o curso existir e porque na formação médica esta era uma lacuna. E a OMS, é mesmo uma diretriz da OMS, que houvesse mais formação neste sentido. E aqui, em relação à questão do erro, nós trabalhamos muito nesse curso a questão do que é que são os grandes receios dos médicos. E o erro médico é um dos que aparece em primeiro lugar. E, na realidade, a questão do erro, e ainda aqui ao encontro do que estava a dizer, não só é importante o treino, a questão da simulação e do treino, mas também da confiança e do trabalho em termos de comunicação em equipa para fortalecer a relação entre pares, porque o médico muitas vezes considera que tem que ter esse conhecimento e que tem que ser capaz de não errar. E muitas vezes o erro também se evita quando nós temos confiança nos colegas, quando nós fazemos um trabalho em equipa
e qualquer dúvida que surja, nós vamos beber dessa fonte e vamos partilhar para nos sentirmos mais confiantes no trabalho. Por isso, nós temos que sempre pôr a comunicar a investigação, a tecnologia com o nosso lado humano, porque esse também é um fator de erro muito, muito grande quando não existe esta boa comunicação. E pronto, voltar a reforçar que o César Ramo, neste aspecto, foi inovador e tem um curso que a nível nacional isto não existe. E isto é um grande feito realmente e foi muito bom em termos, portanto, das entidades terem nos permitido fazer este trabalho que já tem 7 anos. Obrigada. Muito obrigado. Não sei se alguém quererá comentar esta opinião ou se haverá outro elemento que queira eventualmente colocar a questão. Acho que passamos aqui um bom pedaço, aprendemos muito, ouvimos os diversos setores e aproveito, já em jeito de despedida, uma vez que não temos mais questões, para relembrar que o Dia Mundial da Saúde continua a ser assinalado aqui na Praça da Restauração. Daqui a pouco haverá uma experiência gastronómica interativa, depois também um ensinamento, lá está a tal literacia no suporte básico de vida, a partir das 14 horas, e a partir da 12h30 até às 17h, várias atividades com rastreios, aconselhamentos clínicos, literacia em saúde, com campanhas de promoção, autocuidado, prevenção da doença e, obviamente, com atividades educativas, jogos e simuladores de emergência. Sobretudo, ficou aqui uma ideia subjacente. A humanização está lá e é o primeiro dos itens da saúde. Depois vamos continuar a ter a mentalidade, que acho que também existe e pelos diversos departamentos. Vem ou já veio as novas tecnologias, virá outras e serão também importantes para todos termos uma boa saúde. Por isso mesmo, cuide da sua saúde, porque se cuidar da sua saúde, está a cuidar da saúde da região autónoma da Madeira. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Minhas raízes estão aqui.